Olá, bom dia. São 2 horas da manhã do dia 25 de novembro de 2023. Vamos continuar gravando a nossa série. A intenção é explorar a Revolução Francesa. Eu vim de lá do ano 312, com Constantino. Depois, 492 com Teodósio. Foi lá na raiz, para poder mostrar que no século X nós temos a burguesia, precedido da invasão bizantina, islâmica, né? E os árabes eram extremamente ambiciosos. A civilização árabe tinha como meta conquistar o mundo todo. Vou mostrar aqui a vocês o mapa do mundo. Esse mapa se chama Planisfério. Deixaram muita coisa bonita, né? Nós temos aqui uma mesquita árabe, as colunatas de uma mesquita árabe, né? Tá vendo? E aqui nós temos os árabes orando dentro dessa mesquita. Então, deixaram um legado muito grande. Mas a ambição deles era desmedida. Então, aqui nós temos o mapa mundi. Aqui está uma coisa que eu achei engraçada. Maomé, pessoalmente, pegando a pedra negra, os outros não têm essa dignidade, então estica um lençol e ele coloca a pedra negra e vai colocar dentro da Kaaba. Aqui a figura é Maomé, ele próprio pegando a pedra negra que vai ser enrolada, colocada na Kaaba. Uma figura que eu jamais pensei encontrar. Mas a missão deles era a seguinte aqui. Aqui está um planisfério, ou seja, o mundo inteiro. Os árabes queriam conquistar simplesmente isso tudo, só isso tudo. A cristandade medieval vai ser mais modesta, ela vai se ater apenas à Europa. Então, o Império Bizantino, o Império Islâmico, né, consegue tudo isso aqui, mas não consegue a Europa. Consegue essa parte aqui, mas não consegue a Europa. Acontece que aqui nós temos a Península Ibérica e a intenção dos cristãos é desenvolver, aqui a Grécia, tá? Então é desenvolver da Península Itálica, a Europa, portanto, até a Grécia, incluindo as Ilhas Britânicas. Portanto, é muito mais modesto, né? Então, nem a Grécia não interessa para eles, né? Muito menos a África. Então, é um pedacinho só, é daqui para cá. É aí que vai acontecer o feudalismo. Então, essa modéstia vai dar mais coesão e mais capacidade, né, ao sistema feudal. Vamos agora, então, começar, de fato, agradecendo, né, aos nossos visualizadores. Está crescendo de novo, né? Já estamos em 9.600. Então, o pessoal já entendeu que tudo que eu estou fazendo é embasando vocês, para vocês terem condições de chegar a entender o que é a Revolução Francesa, que foi a coisa mais importante da história. Toda a história se centraliza na Revolução Francesa. E poucos sabem disso. Então, agradecendo a nossos inscritos na sala virtual e os meus alunos particulares por videoaula, agradecendo principalmente aos meus 8 caribus, vamos começar, então, mostrando a vocês o capítulo 6 do que eu nomeei Superiores Invisíveis, por causa do livro do Sérgio Rutter, mas que chama-se normalmente Governantes Invisíveis. Então, será o capítulo 6. O último das catedrais era o 5. Vamos ler? Vamos ler. Vimos, no capítulo anterior, o 5, como o imperador Teodósio, no ano 392, né, não é 492, é 392, une o seu poder temporal ao do bispo de Roma, chamado Papa, detentor do poder espiritual. A união desses dois poderes fortaleceu o império. Ele deu um golpe de mestre.
Por quê? Porque foi estabelecida uma nova ordem social, que chamou feudalismo, que tinha a união de poderes temporal e espiritual juntos, enquanto os idiotas do século XX, a partir do XVIII, conseguiram a separação dos poderes, e nós chegamos a essa anarquia que está no mundo. Bom, a despeito do fracasso do islamismo e do surgimento da burguesia, o sistema feudal controlou toda a Europa, aquele pedacinho só, né, minha gente? Não esqueçam do mapa. É só a Itália, a França, as Ilhas Britânicas e a Península Ibérica, a Espanha e Portugal. Só isso aí. Alemanha. Então, desde o século VIII até o século XV. Então, o feudalismo começa no século VIII e vai até o século XV, quando surge a chamada Renascença, que na verdade é uma restauração da antiguidade pagã, para destruir, né, os valores cristãos. De qualquer forma, trouxe muita beleza e tem que acontecer. O feudalismo, na verdade, começou com Carlos Magno. Já dissemos isso. Seu último descendente, o imperador Otão. Vou mostrar aqui um desenho da época. Está na página 235. Vou mostrar as gravuras. Fica mais fácil. Então aqui nós temos o imperador Otão. Carlos Magno teve 3 filhos. Então esse foi o último. Aqui ele está, né, julgando levaram para ele um julgamento. Ele está aqui no trono. E aqui está a mulher. Parece que tem uma cabeça na mão. Parece que ela tem na mão aqui uma cabeça, né? Aqui, ó, uma cabeça. Pega o lápis. Aqui o livro é muito grande, minha gente. Não dá para fazer tudo que eu quero, não, viu? O livro de só é muito grande. Mas, ó, isso aqui parece uma cabeça humana. De qualquer forma, ele está fazendo um julgamento. Então, esse foi Otão, o último imperador da dinastia carolíngia. Aqui ele está sentado no trono, fazendo julgamento. Então, com ele acaba o Sacro Império Romano Germânico. No ano, aqui não diz, mas já perto do ano do 1500. Com o fim da dinastia carolíngia, do Sacro Império Romano Germânico, pelo Tratado de Verdun, entre seus 3 filhos, né, na página 234 aqui, nós vamos saber o nome dos 6. Lotário, Otão, 233, e esqueci o terceiro, viu? 233. Bem, aqui nós não temos o nome. Estamos apenas mostrando, né, eles aqui estão recebendo a bênção do bispo, ou seja, continuam a igreja representada aqui pelos bispos, né, e à frente aqui com um báculo, o Papa, certamente, e aqui à frente de todos o mais velho, né, e o povo que acompanhava ele. Assim, os descendentes de Carlos Magno vão continuar o que Teodósio fez, unir a cristandade. E esse sistema vai se tornar feudalismo. Então, com Lotário e Otão, tem um terceiro que eu não lembro agora, o clero e o exército, junto com a nobreza, dirigido pela nobreza, dominam a Europa cristã. Sabemos que isso é herança desse homem fantástico, que já mostrei uma vez, mas não canso de mostrar. Charlemagne, Carlos Magno, imperador dos francos, é um homem incomum. Mas os filhos dele não são incompetentes. Então o império se desmembra. Ao invés de crescer, que era a intenção dele, se desmembra. Na Inglaterra, os nobres, respaldados pelos 2 reis, Athelstan e seu filho Edwin, também unem
a nobreza com os construtores, no ano 900. Então, Carlos Magno, no ano 800, 100 anos depois, o rei Atelstan e seu filho Edwin unem os construtores com a igreja. Os construtores que achavam que eram inimigos da igreja, né, com o Papa Leão Magno, no ano 500, vão ser convidados a participar de uma união que será boa para ambas as partes. Porque sem os construtores não poderia haver construções, evidentemente. E os construtores tinham que ganhar a sua vida, né, ter o seu salário. E aí eles tinham que trabalhar para quem tivesse dinheiro. E quem tinha dinheiro agora era a igreja, e o imperador, e a nobreza. Então eles aceitam. Assim, a maçonaria, não com esse nome, vai se tornar cristã, mesmo que não aceite Jesus como o catolicismo aceita, mas o conhecimento, né, a cultura cristã vai se introduzir, vai ser absorvida por esse tesouro imenso que a maçonaria tem, que é um conjunto de todas as culturas, né? É fantástico, né? Conhecer toda a maçonaria é impossível, mas é o maior volume de conhecimento. É um tesouro inestimável. Então, ano 800, começa a Renascença Carolíngia, na França. No ano 900, a Inglaterra decide imitar, e os imperadores Altessan e seu filho Edwin, então, repetem o que Carlos Magno fez e que Leão Magno, no século V, tinha iniciado. Assim, surgiu uma corporação, esse é o nome, de obreiros. Obreiros quer dizer que fazem obras. Então, eram construtores ou obreiros, que contam com apoio e adesão dos próprios monarcas. Ou seja, Atelstan foi chefe da loja maçônica, entre aspas, não tem esse nome, e Edwin também. A maçonaria moderna não quer admitir isso. Diz que esse documento é apócrifo, mas é porque eles querem que você não saiba o que aconteceu. O papado, que é assim que se chama a organização que começa com São Pedro e vai até hoje, ainda existe, para Francisco está lá, se impõe. É a grande força, que depois que os imperadores perdem poder, o Papa continua. O poder temporal cessa, mas o poder espiritual continua. A nova ordem socioeconômica vai chegar a um enorme desenvolvimento nos campos da cultura. Agora nós vamos ver o que foi que a igreja fez em termos de ciência, em termos de cultura. Já vimos que Carlos Magno fez escola palatina no seu palácio. Obrigou os mosteiros e conventos a fazer o mesmo. Então, alfabetizou-se os bárbaros. E eles puderam ler em latim, que era a língua da época. Então, os livros que antigamente eles queimavam, por isso o Papa mandou recolher todos os livros e colocar nos mosteiros. Aí o idiota Humberto Eco disse que é porque o Papa só queria que só os monges tivessem cultura. O idiota não levou em conta, né, com o nome da Rosa, mas ele é maldoso, fez maldade mesmo. Então, surge assim, finalmente, as universidades, na página 246. Para mostrar a vocês, o livro é grande, dificulta muito. Aqui nós temos uma famosa. Fundada no século XII, a Universidade de Oxford tem se constituído, durante mais de 800 anos, num centro intelectual da maior importância. Seu papel na história do pensamento ocidental é muito relevante, pois ali se desenvolveram o método empírico, ou seja, a ciência. Então fomos nós católicos que criamos a ciência. E agora somos acusados de sermos contra a ciência, por causa do idiota Galileu. E também, não somente o método, mas as ciências exatas e as ciências naturais. Então aqui está a Universidade de Oxford, belíssima e enorme, né, em estilo semigótico. Então, minha gente, quando é para falar mal, eu falo. Mas quando é para mostrar a verdade, eu mostro. E aqui você pode ter certeza. A Igreja Católica foi quem introduziu, transformando a cultura, né, alfabetizando os bárbaros e transformando-os em homens cultos, eruditos. Vamos chegar até
de Pedro Abelardo, né? Vamos chegar até São Tomás de Aquino, e aí é um desenvolvimento, é um crescimento fantástico. De Pedro Abelardo até São Tomás de Aquino, há um desenvolvimento de modo que a maioria dos nobres que constituem os reinos bárbaros se tornam cultos e conseguem ler a Bíblia no hebraico, a Tanakh no original, né, o Novo Testamento em grego, e até tem algumas obras, né, em copta, em árabe, e até em sânscrito que eles leem. Então vocês imaginem, né, o que é que a igreja fez e que o mundo esconde, chamando a Idade Média de Idade das Trevas, né, para os judeus, porque eles não participaram. Porque o cristianismo sabia o que é que eles queriam fazer. Então travaram ele. Principalmente, o feudalismo acabou com a escravidão, que era uma instituição de todas as sociedades antigas. Todas. Desde a Babilônia, passando pelo Egito, as grandes cidades da Europa, os grandes centros culturais, todos tinham a escravidão como instituição. Moisés, no Monte Sinai, já faz uma diferença. Vamos dizer assim, o pagão, o não judeu, pode ser escravo, mas o judeu só pode ser escravo durante 7 anos no máximo. Então, ele limita a escravidão, não acaba. Aqui não, aqui acaba. Moisés limita. A escravidão só pode ser para os não judeus. É sempre assim, né? O judeu é o povo eleito, o povo elegido. Então, aí agora não. Agora, os papas, os nobres cristãos vão acabar com a escravidão, eliminar. Não é Princesa Isabel, não. Substituindo pela servidão. Servo, não escravo. Nesse sistema, o camponês paga pesados tributos, mas, ao mesmo tempo, o soberano que recebe esse tributo dá a ele, que tem um vassalo, uma terra que passa a ser a sustentação da economia feudal e é hereditária, minha gente. É dada, e uma vez dada a uma pessoa de confiança do senhor feudal, passa de pai para filho. Nunca mais voltará ao dono anterior. Uma vez dada, e não tem documento não é Idade Média, não é documento, é a palavra. A honra é a principal coisa que se cultiva. A palavra dada não precisa de papel. Hoje, com papel, só entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram feitos 1.100 tratados de paz. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram assinados 1.100 tratados de paz. E a primeira, que acabou em 1918, a segunda veio em 1939, com 1.100 tratados de paz, viu? Então aqui não. Dada a palavra, acabou. Então, mudou muito e mudou para pior. Não estou dizendo que isso aqui era perfeito, mas o próprio Karl Marx disse que o feudalismo foi o sistema que mais se aproximou do comunismo, tal como ele idealizou. Ou seja, todo mundo teria seu pedaço de terra, todo mundo teria sua propriedade, os artesãos teriam sua própria oficina, cada um teria o que era necessário para viver dignamente. E o feudalismo foi o que mais se aproximou. Isso é Karl Marx. Judeu, nome fácil, o nome dele, na verdade, não é Karl Marx, é Moisés Mordecai, e é rabino. E ele reconhece isso, né? O feudalismo se aproximou do comunismo, como eu idealizei, dando ao cidadão dignidade e posse daquilo que ele vive, e não trabalhando para outra assalariada. Vejam, isso foi um fato consumado pelo cristianismo. Na verdade, havia a tributação, mas a terra era da pessoa que a recebia definitivamente. E era hereditária, passava de pai para filho, pertencia àquela família, como se quer fazer hoje a reforma no Brasil. Desde que eu tenho 10 anos, que se diz, vamos fazer a reforma agrária, nunca sai, porque vai prejudicar os grandes latifundiários. Contudo, a estabilidade do feudalismo se apoia na religiosidade. A enciclopédia
Como é que é? Oh, meu Deus do céu. Esqueci agora. Ela vai chamar Idade da Fé. Então, nós temos um livro, né? E vamos chamar a Idade Média Idade da Fé. Life. Enciclopédia Científica Life. Vai chamar o feudalismo de Idade da Fé. Porque o sistema todo se sustenta na fé, na religiosidade, na crença em Deus e em Jesus Cristo. Então, os bispos e abades, bispos nas cidades, abades nos mosteiros, detinham tanto poder espiritual quanto temporal. Então, agora, o poder temporal caiu, porque os imperadores terminavam tomando tanto dinheiro emprestado aos judeus, que eles não podendo pagar depois, então entregavam as suas propriedades, que tinham dado como garantia, e terminavam se empobrecendo. Enquanto isso, o poder espiritual crescia cada vez mais, porque a população confiava, né, nos bispos, no Papa, e assim o poder espiritual cresce e vai tomar o lugar do poder civil. Os barões, os condes, os duques, tudo isso vão ser a hierarquia da cristandade. Ou seja, aquilo que foi criado por Carlos Magno se manteve. Não só a escola palatina, como cada mosteiro é a sede de escolas comunais, as quais culminaram na criação das universidades. Já mostrei ali a Universidade de Oxford. Posso mostrar de novo? Está fácil, aqui está a mão. Uma coisa fantástica. Está aqui, minha gente. Ó. Isso aqui fomos nós católicos que fizemos. E aqui começa a ciência. Aqui começa-se o estudo metódico. O método é inventado aqui, é criado aqui. Método quer dizer caminho, a melhor maneira de chegar-se a uma coisa. Ciências naturais e as ciências empíricas. Empíricas quer dizer que são úteis. E aí, Idade das Trevas. É o nome que o judeu bota, já que ele é o dono do mundo hoje, então ele chama a Idade Média de Idade das Trevas. Para ele, né? Embora ele tenha ganho muito dinheiro. Então, começando com o humanista Abelardo, admirado por sua cultura invulgar em Paris, no século VII, vou mostrar ele aqui, vai até São Tomás de Aquino, no século XII. Ou seja, Abelardo, Pedro Abelardo, né, um bispo que vai ter uma influência enorme, né, devido à sua cultura invulgar, e depois vai até o século XII, com São Tomás de Aquino. Crescendo, crescendo, crescendo e se estabiliza. Olha, minha gente, século VII até o século XII são 500 anos. 7 e 5, 12, são 500 anos de crescimento cultural. E aí os reinos bárbaros se tornam, na verdade, a Europa, né, os reis cultos da Europa, as monarquias europeias, as monarquias nacionais. Isso é tarefa da Igreja. A Igreja, portanto, é responsável pela civilização ocidental. Então, a cultura religiosa e humanista é centralizada na maior universidade da Europa, que é a de Paris. E fica, por séculos, como centro do saber, a Universidade de Paris. Tanto filosófico, quanto teológico, quanto humanista. Ou seja, profano. Vamos ler um pouquinho. A Universidade de Paris é uma das mais antigas instituições de ensino superior da Europa. Superior. E data de 1150. Em 1170 sofreu uma modificação. Localização na França. Já não existe como única universidade em 1970. Por quê? Porque ele cresce tanto que é dividido em 13 universidades diferentes. Ou seja, vejam como a Igreja Católica recebe a adesão dos nobres. Começa com uma, depois os departamentos vão sendo criados, né? Começa com a biologia, por exemplo, aliás, começa com a filosofia e teologia. Depois entra a biologia, entra a química, a alquimia são na química, e assim, pronto. Vamos chegar ao saber que no século XVII vai ser se apropriar, vai ser tomado pela burguesia e vai dizer que ela é responsável pelo progresso da Europa. De qualquer maneira, aqui, a Universidade de Paris
vai ressurgir em 2019, ontem, após a união das universidades. Uma parte chamada Paris Descartes, outra Paris Denis Paris e outra Diderot Paris, estabelecida após a divisão da Universidade de Paris em 1970. 3 grandes centros em uma universidade só, porque cada uma tem um objetivo. Primórdios. Foi fundada no ano de 1950 a partir da Catedral de Notre-Dame. Então ela é um anexo da Catedral de Notre-Dame de Paris. Era comum haver escolas nas catedrais, já sabemos isso. O bispo era quem nomeava os professores. Então o professor não tinha, vamos dizer assim, concurso. Era reconhecido pelo bispo. Nomeado, uma vez nomeado, ficava. É chamado mestre e ocupava a cátedra. Cátedra quer dizer cadeira. E assim, por meio do chanceler, que era o guarda do selo do bispo, aí o professor, o mestre, recebia um diploma que dava a ele o direito de ensinar naquela universidade, que era o secretário-geral do bispo. Quando o sempre crescente número de estudantes fez com que a escola de Notre Dame se tornasse insuficiente para obrigá-los, os professores particulares, então, foram autorizados a expandir-se, sair da universidade e abrir suas próprias escolas. Olha só, vai crescer, vai multiplicar-se, né? A galinha vai dar pintinhos. E vão abrir escolas, mas sempre ao redor da catedral. Esses mestres, para defender seus interesses e suas ideias, se reuniram, mas se associaram. Então, terminaram fazendo uma corporação, né, de mestres universitários que vão se chamar corporação. E os que não são universitários também vão chamar corporação, mas corporação de ofícios, são os artesãos. Então, há 2 corporações. Então, a dos doutores universitários, extremamente cultos, e a dos artesãos ou obreiros. Esse nome de corporação vai preceder a maçonaria. Assim, uma universidade, na verdade, é um modo de união como se fossem os modernos sindicatos. No Brasil não existe mais. A partir de 1870, quebrada em 3 partes, e depois cresceu tanto que cada mestre teve o direito de fazer a sua própria, construir a sua própria e ser o dono dela. Aqui nós temos o exemplo da Universidade de Paris, já nos tempos modernos. Vocês viram que já tem carros aqui, ó. Aqui já tem carro. Deixa eu mostrar ela com isso. Tem uma cúpula. Vou pegar o lápis. Tem uma cúpula, porque tudo tem uma semelhança com a igreja, né? O Vaticano tem essa cúpula, mas aqui vocês vão ver, vou aproximar para ver, já tem automóveis. Aqui nós temos automóveis. Onde é que eu vi, meu Deus do céu? Deixa eu subir mais um pouquinho. Então já é moderno. Aqui, ó. Nós temos um automóvel aqui e nós temos automóveis aqui. Então nós temos aqui, ó, um automóvel. Nós temos um automóvel aqui que tem uma árvore na frente. Aqui na frente tem uma árvore, mas isso aqui é um automóvel. Tá vendo? E aqui também nós temos de lado outro automóvel. Então, de lado, perto dessa árvore. Então já é moderno. Já é em 1919. Então, minha gente, tirem o chapéu para a Igreja Católica. Tá? E deixe o idiota do Humberto Eco dizer que o Romance da Rosa mostra que a Igreja Católica queria que a cultura ficasse restrita aos conventos e mosteiros. Aí faz aquela idiotice que quando, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Né? Muito famoso, que fez a 07, né? Faz um monge e é envenenado, descobre que no mosteiro os livros são envenenados para quem tentar ler morrer. Só um idiota acredita naquilo. Humberto Eco é o nome da besta. Então aqui nós temos a atual Universidade de Paris, que foi criada na Universidade Nera. Universidade, porque a atual, vírgula, porque isso aqui é de 2019. Já tem carros. Bom, minha gente, vamos apressar, porque não vamos passar 35 minutos, não. A cristandade, portanto, medieval, criou as ciências
Nós criamos o método científico, nós criamos as ciências físicas e naturais. Então, o mundo ocidental deve à igreja, à cristandade, ao papado, né, à hierarquia cristã, todo o conhecimento que a burguesia se apropriou no século XVII. Então, as mais antigas foi a de Paris e a de Oxford. Aqui nós temos a de Cambridge. Não, Oxford. Então, Oxford está aqui, Paris acabei de mostrar. São as duas mais antigas. São contemporâneas. São fundadas praticamente em 1150 a 1170. O saber nas universidades medievais é vastíssimo. Na Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, houve um forte movimento cultural que colocou em causa o domínio intelectual que a Igreja Católica tinha sobre as pessoas. Ou seja, a Igreja Católica espalhou a sua doutrina, claro. Se ela dominava politicamente, se ela dominava economicamente, socialmente, então vai dominar também religiosamente. Vai impor sua religião. O cristianismo está imposto. Mas naturalmente. Não se tinha televisão naquela época. Então, era na missa que o padre, o pregador, o bispo, formava a mentalidade das pessoas. E aí, para ser honesto, né, para não ser ladrão, né, para ser pobre e simples, mas se conformar com a vida, porque Deus tinha feito ele ser assim. Acreditava, portanto, que tudo era vontade de Deus. E isso dava paz, e o homem simples, pobre, aceitava a pobreza. Mas não havia miséria. Não havia miséria, porque os conventos, né, cuidavam daqueles que não tinham bens. Abrigavam, davam comida, e quando eles adoeciam, tinham hospitais. Tudo isso gratuito, subvencionado pela igreja, agora já que o poder temporal já caiu. Então, as principais universidades do país foram, pela ordem de importância, Bolonha em 1158, Paris em 1200. Em 1500 ela já está grande, mas ela foi criada em 1200. Então, a mais antiga é de Bolonha, Universidade de Bolonha. Depois a de Paris. Cambridge em 1209. Pádua em 1222. Nápoles em 1224. Toulouse, a última, em 1209. Né? Entre outras. Não há como ninguém negar isto. Eu terminei assim. Não há como negar isso. Então, o Ocidente é fruto da Igreja Católica e da sua instituição mais forte, que é o papado, que enfraqueceu, né, depois que perdeu a Roma, o domínio de Roma, ficando somente restrito a um bairro de Roma chamado Vaticano. Então, aí está, né, a Idade das Trevas. Assim que os livros de hoje trazem quando se refere à Idade Média. Né? Trevas, para quem? Para quem queria a luz. E aí nós temos a luz. É maravilhoso, né? São explosões de foguetes, de mísseis, né, de drones. Você vê um aluno nascido no céu, em Jerusalém, na Ucrânia, ou em qualquer outro lugar, né? Então, na Síria. E essas explosões é a luz que a ciência moderna trouxe. Era essa luz que a Igreja Católica temia. Portanto, ela não era contra a ciência, era contra a ciência fora de controle. Porque o homem, a inteligência humana, tem que ter controle. Porque a liberdade em excesso vai terminar gerando a desgraça, a tragédia, porque o ser humano quer saber, mas não pergunta para quê. É mera curiosidade. Essa curiosidade pode ser perigosa, como agora está sendo desenvolvida a robótica. Elon Musk recebeu um basta. Ou seja, o Conselho para de Desenvolvimento das Ciências de Nova York disseram, ó, puxa aí não, porque você está fazendo robôs que serão provavelmente mais inteligentes do que o homem. E aí eles controlarão a humanidade. Ele teve que parar. Diminuiu a capacidade de produção e de investigação, diminuiu. Agora está fazendo a corrida espacial. Existe um Conselho Internacional para o Desenvolvimento da Ciência. São homens e mulheres de grande gabarito, geralmente de famílias nobres, então, que controlam, e a palavra dele, uma vez dada, tem que ser obedecida.
eles têm poder jurídico sobre o mundo todo. No Brasil tem uma pequena sala no Congresso Nacional, que é, aqui no Brasil, é quem funciona, nas coisas pequenas. Naquelas que o grande Conselho de Nova York não tem assim, importância para ele, mas tem no Brasil. Logo, minha gente, não há como negar. Toda a cultura vem da Igreja Católica. Só que a partir do ano 1700, os burgueses vão se aproximar, se aproveitar, vão criar uma nova ordem, e a partir de 1700, que vai ser 1717, vão tomar a maçonaria, vão transformá-la em partido político, né? Em 1789, vão fazer a Revolução Francesa, que é o que nós vamos detalhar para vocês. Então, dois eventos. A maçonaria, que é cristã, é tornada qualquer coisa. Eles chamam de deísmo, ao contrário de teísmo. Uma noção de Deus que você é quem cria. Em vez de ser você ser criado por Deus, você adora o Deus que você cria. Isso é na Constituição de Anderson. Então, fiquemos aqui, porque o tempo já basta. Até o próximo vídeo. Esse é o 6. Boa visualização.